participando do curso de finanças que é fornecido pela Universidade da Família, o curso CRAU. Então, vamos receber aqui nesta manhã os casais João Lucas Barroso Sampaio e Camila Matos Chaves. O casal Mateus Virgílio de Paiva e Samantha Carey Rodrigues de Carvalho Virgílio. Nossos irmãos João Batista Carvalho de Souza e Janete do Nascimento Souza, e Erivaldo Carvalho Rocha e Rosa Alice da Silva Pereira. Estes foram ministrados durante este curso pelo casal Antônio Alfredo Leonardo Maximiano e Andréia Martins de Araújo Leonardo. Sejam muito bem-vindos os irmãos que se formaram neste curso. Amém. Também participaram do curso, se formaram, mas não puderam estar aqui nessa manhã, o casal Francisco Ivan Rodrigues de Souza e Joelma Pontes Silva Rodrigues. Antes de tudo, nós parabenizamos aqui aos casais que fizeram todo esse semestre as aulas do CRAU, e também agradecemos aos irmãos Alfredo e Andréia por ministrarem com a palavra de Deus na vida desse casal. A palavra de Deus nos diz, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, Evangelho de Lucas, capítulo 16, no versículo 10. Lucas 16, 10, diz assim a palavra do Senhor: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo, porque nesse versículo aqui nós temos o tema central do curso CRAU, que é a fidelidade e a responsabilidade na administração dos recursos que Ele tem colocado na nossa mão, por meio de uma vida de obediência à palavra de Deus. Vamos orar agradecendo então a Deus por esse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua bondade, misericórdia e graça, por o Senhor ser um Deus tão maravilhoso, tão bondoso. E a nossa maior necessidade o Senhor já supriu através da pessoa do seu Filho Jesus, quando o Senhor nos enviou Ele para morrer na cruz por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor é um Deus provedor, e o Senhor tem nos suprido, colocando em nossas mãos suprimento. Queremos pedir ao Pai que, de acordo com a sua palavra, o Senhor nos ajude a sermos bons administradores, bons mordomos daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nos ajude a glorificarmos ao Senhor com a nossa vida, com as nossas finanças, com o nosso tempo, com nossos recursos que o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Nós lhe agradecemos pela vida dos irmãos que estão agora aqui participando dessa formatura do curso que eles fizeram. Agradecemos ao Senhor também, ó Pai, pela vida do irmão Alfredo, da irmã Andréia, por se dedicarem a ministrar a sua palavra na vida destes irmãos. Muito obrigado por tudo. Nós lhe agradecemos e consagramos esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Bom dia, irmãos. O primeiro cântico que vamos cantar é Desde os Confins da Terra. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és,
nasce esta canção. E os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, sejas louvado. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és. O próximo cântico que iremos cantar é Reina em Mim. Queria pedir que os irmãos ficassem em pé, por favor, e cantassem junto conosco. Tá bom. O tom vai ser diferente. Não sei. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Muito obrigado, os irmãos do louvor por nos conduzirem a louvarmos a Deus. O curso Crown, fornecido pela Universidade da Família, ele chegou até nós através de um casal muito querido que visitou a nossa região e decidiram apoiar a nossa reunião, a expansão do Evangelho aqui na nossa região. Então esse casal, ao visitar aqui a região do Ceará, ele viu o que Deus estava fazendo e eles passaram a apoiar alguns ministérios aqui e acabamos tendo contato com eles, com esse amado casal, e eles disponibilizaram esse curso para ser feito pela internet com eles a partir de Curitiba, e nós fizemos o curso, fomos um dos 5 casais que participamos,
online desse curso. É um casal muito querido, é o casal Horst e Mirta. Nós brincávamos que quando nós terminássemos, se tivéssemos conseguido pronunciar o nome do Horst corretamente, então nós já estávamos prontos realmente para a formatura, né? Mas é um casal muito querido, eles são de Curitiba e amam o Nordeste, amam o Ceará. Então, quando falamos para ele da possibilidade de termos esse curso de finanças aqui dentro da nossa escola bíblica dominical, eles ficaram muito animados. O curso, então, ele traz como leitura prévia a leitura desse livro, O Seu Dinheiro. Um livro maravilhoso, irmãos, sobre administração financeira numa perspectiva bíblica. A igreja, então, está disponibilizando esse livro para a leitura de quem deseja fazer o curso. Você, então, adquire o material do Estudo Bíblico de Finanças Crown. Esse daqui é o manual do participante. Aqui tem o conteúdo de cada lição que é dada, das lições que são trazidas, que são baseadas nesse livro. Naquilo que você leu, você vai então ler agora os versículos e aplicar os princípios. E tem um breve manual de aplicação prática daquilo que foi estudado. Então é um curso maravilhoso. E nós temos aqui então um vídeo institucional, onde nossos amados Horst e Mirta foram muito gentis em nos enviar um vídeo falando um pouco também do curso Crown. Fique atento ao que eles vão falar, porque é um curso com uma perspectiva muito bíblica. Vamos assistir esse vídeo. Hoje é um dia de celebração. Não só porque um grupo concluiu o curso de Finanças Crown, mas porque os formandos estão prontos para viver uma vida de liberdade financeira e propósito para o Senhor. Sim. O objetivo principal do curso Finanças Crown é ensinar pessoas a lidar com o dinheiro de acordo com os princípios bíblicos para que conheçam a Cristo mais intimamente e sejam livres para servi-lo. Por isso, o nome Crown, a palavra de origem inglesa, significa coroa. Servimos ao nosso Rei Jesus. Nós estamos envolvidos com esse ministério desde 2004. Já lideramos quase 40 grupos e temos tido o privilégio de ver Deus transformando muitas vidas pelo poder da obediência à sua palavra. Como fruto disso, temos visto não só muitos ex-endividados, mas famílias com suas finanças equilibradas, com relacionamentos mais saudáveis, porque reavaliaram seus valores e reorganizaram suas prioridades. Pessoas mais generosas, fiéis dizimistas, com uma visão mais voltada para o que é eterno. Enfim, vimos nascer e crescer muitos mordomos fiéis ao Senhor. Nunca imaginávamos que um dia faríamos um grupo com pastores do interior do Ceará, mas foi o que aconteceu depois de uma visita em 2023. O pastor Egberto nos pediu socorro na área de educação financeira bíblica. Depois de um tempo, organizamos um grupo online. E eis o fruto disso. Glória somente ao Senhor. Tudo vem dele e é para ele. Agradecemos a todos que tornaram possível este curso, especialmente ao Ministério Crown da Universidade da Família, e aos novos líderes aí que se dispuseram a preparar vocês para este momento. Parabéns, queridos formandos, pela coragem de encarar esse assunto. Porque tratar das finanças com a Bíblia é passar pelo fogo purificador do Senhor. Às vezes dói um bocado, né? Mas faz um bem danado. E aí a gente sai mais limpo e mais lindo, não é? Agora é a hora de colocar em prática o que aprenderam. Que você seja um bênção para as suas famílias, para as suas comunidades, e que o nome de Jesus seja exaltado em tudo o que fizeram. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e parabéns a esse grupo que está se formando. Amém. É uma palavra, então, dos ministradores do curso Horst e Mirta, que direcionaram especificamente esse vídeo a vocês, dessa turma, primeira turma de formandos do curso Crown. Nós vamos agora para um momento de meditação na palavra de Deus. O que vamos abordar aqui nessa manhã não é nada
que vocês não tenham estudado. O grande desafio da nossa vida como cristãos não é ler a Bíblia, não é conhecer os textos bíblicos, é obedecer aos textos bíblicos. Jesus Cristo, quando ele proferiu o Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, quando foi no final do seu sermão, ele então desafia os seus discípulos quanto a esse princípio da obediência à palavra. Ele compara então a dois construtores, os que ouvem a palavra de Deus. Os dois ouvem. A colocação lá, que é comparado, os dois ouvem. A diferença entre a ilustração dos construtores, ele vai comparar do que construiu a casa sobre a rocha como aquele que obedece à palavra de Deus. E o que construiu a sua casa sobre a areia é o que não obedeceu à palavra de Deus. Então o que Deus requer de nós é que sejamos obedientes aos princípios contidos na sua palavra. Diante disso, nós vamos falar hoje pela manhã sobre mordomia cristã. E pensar que nós devemos ser mordomos fiéis daquilo que Deus nos confia. Abra sua Bíblia então em 1 Coríntios, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Primeira Coríntios, capítulo 4. O apóstolo Paulo então vai falar sobre ministros. E ele vai usar aqui nesses dois versículos, versículos 1 e 2, uma palavra que é despenseiros, nos dois versículos. Preste atenção nesse texto da palavra de Deus. Diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por sua palavra santa, viva, eficaz, penetrante. Pelo Senhor nos dar os princípios dos quais, ó Pai, o Senhor requer de nós obediência, de forma que possamos glorificar o seu nome através de uma vida de obediência à sua palavra. E nos ajude a isso, porque até nisso, Senhor, nós precisamos do Senhor, do seu auxílio, da sua graça nos ajudando e nos acompanhando. E nós pedimos que o Senhor coloque em nosso coração corações dispostos a obedecerem à sua palavra. Ajude, ó Pai, que nessa manhã sejamos também desafiados por meio dela. Nós pedimos que o Senhor fale conosco. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém. E amém. Aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo afirma que o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. E ele utiliza uma palavra aqui que é traduzida como dispenseiros, mas no contexto aqui original é que era o administrador da casa, era aquele que cuidava da dispensa. Dispensa já é uma palavra mais conhecida no nosso meio, mas mais dos antigos. Toda casa antigamente tinha os cômodos da casa, né? A dispensa é meio que do tempo da camarinha, então ninguém conhece aqui o que é camarinha, né? Mas os mais aqui experientes conhecem. E tinha um lugar na casa que era a dispensa. A dispensa é onde se colocava aquelas coisas dos mantimentos, das coisas necessárias para o suprimento da casa. Tinha um lugar específico para isso, que era a dispensa. Esse nome aqui no português vem da origem desse princípio de mordomia, daquilo que era o suprimento da casa e como aquilo era administrado, então dependia de como seria o suprimento para todo aquele mês. Não é diferente hoje. Nós fazemos compras às vezes, né? No final do mês ali recebemos os recursos financeiros e aí vamos lá no mercantil, compramos umas coisas, aquilo que nós imaginamos que é para o mês, e aí nós temos um lugar onde nós guardamos, e dependendo da forma como nós usamos aquilo que compramos ou administramos aquilo que compramos, vai ter suficiente para o final ou não. Então, dispenseiros tem a ver com administração. O dispenseiro é aquele que cuidava dos recursos, mas que não eram dele. Ele cuidava dos recursos do seu senhor. Então, ele tomava decisões, ele administrava,
Mas tem uma questão aqui importante para nós. Ele prestava contas daquilo que ele administrava. Partindo desse princípio de sermos mordomos do Senhor, de sermos administradores daquilo que Ele tem confiado em nossas mãos, eu quero trazer aqui 4 princípios da palavra de Deus para nós sobre administração. Primeiro princípio está no Salmo 24, versículo 1, Salmo de número 24, no versículo 1, diz o seguinte, a palavra do Senhor. E olhe como esse versículo é muito interessante. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O princípio desse texto aqui é que Deus é dono, sabe de quê? De tudo. Nós temos às vezes a ideia de que não, Deus é o dono do meu dinheiro. Não é só do dinheiro. Deus é dono de tudo, porque foi Ele o Criador de todas as coisas. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então, se Deus é o dono de tudo, o que eu tenho então não é meu. Se não é meu, o que eu sou então? Um administrador daquilo que Ele confiou nas minhas mãos. Esse princípio é muito bem estudado lá no curso. Deus é o dono de tudo. Às vezes alguns têm uma perspectiva, vou fazer um curso de finanças e pronto. Todos os meus problemas financeiros foram resolvidos, porque eu agora vou sair das dívidas, eu vou saber fazer como é que eu vou fazer com o meu dinheiro vai multiplicar e agora eu vou ter dinheiro suficiente para fazer as coisas que eu quero e realizar todos os meus sonhos. Não é bem isso que se propõe um curso de finanças, especialmente com uma perspectiva bíblica. O curso, na verdade, se propõe a nos trazer princípios que vão corrigir a nossa perspectiva com a perspectiva de Deus sobre os recursos que Ele coloca nas nossas mãos. E o primeiro ponto, e é um ponto que é muito importante, como que um ponto de partida para a administração financeira, é uma consciência clara de que o que nós temos não é nosso. Nós somos apenas mordomos e administradores. Nada é nosso por direito, porque tudo é de Deus. E Ele apenas nos confia para administrarmos aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Nós somos administradores e não proprietários. Então, o primeiro princípio que nós vemos no curso é que Deus, Ele é o dono de tudo. E se eu não administro bem o que Ele colocou nas minhas mãos, eu tenho que pensar que um dia eu vou prestar contas, e aquele a quem eu vou prestar contas diz que o que Ele requer de nós como administradores, como dispenseiros, é que nós sejamos encontrados fiéis naquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Segunda coisa que é importante nós lembrarmos sobre um curso de finanças, é que parece que quando nós falamos curso de finanças, nós estamos falando só de dinheiro. E na verdade, nós estamos falando de mordomia cristã, como eu disse no início. E mordomia cristã vai além do que dinheiro. Não é só dinheiro. Eles não passaram o tempo todo só falando de dinheiro. Eles falaram de administração. De administração de recursos, daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Isso vai além do que dinheiro. Isso trabalha, sabe o quê? O nosso coração. Alguns pensam que dinheiro ele só envolve o aspecto monetário. Jesus Cristo falou que quando lidamos com essa questão das finanças, também existe um aspecto espiritual. Quando Ele diz, inclusive, que nós não podemos servir a 2 senhores. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Existe um aspecto espiritual nessa questão da mordomia de recursos financeiros, dos quais nós temos que entender que a mordomia cristã, ela envolve esse aspecto administrativo, do qual eu não posso ser um escravo daquilo que Deus coloca nas minhas mãos. Eu tenho que ser então um administrador. A posição que Ele nos coloca não é de escravo, é de administrador daquilo que Ele coloca em nossas mãos. E às vezes a forma como nós administramos tem a ver com algumas coisas que estão lá escondidas em nosso coração. E em Mateus capítulo 6, versículo 21, Mateus 6, 21, dentro do Sermão do Monte, o Senhor Jesus disse o seguinte, Mateus capítulo 6, versículo 21, Ele diz,
Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, recursos não tem a ver apenas com o aspecto monetário, tem a ver com o nosso coração, o que está dominando o nosso coração. E onde está o nosso tesouro, vai estar também o nosso coração. Então, mordomia cristã é a maneira como nós administramos tudo na nossa vida. Isso inclui nosso tempo, isso inclui nossas famílias, isso inclui nossos dons, isso inclui também nosso trabalho, isso inclui também os nossos recursos. Mas sabe, finanças, elas revelam muito sobre as prioridades do nosso coração. É muito interessante. Finanças vai trazer à luz muita coisa de como está o nosso coração e quais são as prioridades que nós temos. Então, o segundo princípio, primeiro é que Deus é o dono de tudo. O segundo é que mordomia cristã vai além do dinheiro somente. É a forma como nós administramos tudo que Deus coloca em nossas mãos. Um terceiro princípio interessante aqui, e já lido lá no início, é o princípio da fidelidade no pouco nos prepara para o muito. Foram essas as palavras do Senhor Jesus lá em Lucas 16, 10. Preste bem atenção nesse versículo bíblico. Nós já lemos, mas agora leia com um pouco mais de atenção o que ele diz aqui. Ele vai contar aqui a parábola do administrador infiel, e é impressionante. Eu ainda vou falar sobre isso com a igreja um momento, que quantas parábolas Jesus conta que fala sobre administração, mas fala sobre algo interessante: prestar contas. Um senhor que vai e que vai voltar, viaja, mas vai voltar. E vários são os textos bíblicos nos evangelhos que falam sobre prestar contas. Isso eu penso que é importante, nós temos consciência disso. E se vamos prestar contas, nós temos que ser fiéis. Mas aí existe um princípio na fidelidade: é o ser fiel nas pequenas coisas. Jesus diz então, Lucas 16, 10: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E é interessante, ele está dizendo que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ele não está nem supondo que vai ser. Ele está dizendo que quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A nossa reles ilusão é de que, não, eu ganho pouco, eu não preciso cuidar da minha administração financeira, mas se um dia Deus me abençoar, se um dia eu ganhar mais, aí sim eu vou poder ser mais fiel a Deus nas minhas ofertas, nas minhas contribuições, nos meus dízimos, na maneira como eu administro a minha casa. É porque eu ganho pouco. Jesus nos mostra que não é a questão se eu ganho 1.000, ou se eu ganho 10.000, ou se eu ganho 100.000. A questão é uma questão de fidelidade. E pequenas decisões no dia a dia, na forma como administramos os nossos recursos, falam muito do nosso caráter de fidelidade. Irmãos, quando pensamos em administração de recursos, temos que lembrar de ser fiéis no pouco. É uma questão de educação de si mesmo, educação da natureza. E a obediência diária vai gerar um crescimento. Um crescimento que não envolve só o financeiro, mas envolve principalmente um crescimento espiritual. É um exercício de fidelidade no pouco que vai fazer com que nós possamos ser abençoados para administrar coisas maiores. Deus colocar mais recursos em nossas mãos. O princípio terceiro, então, é da fidelidade no pouco, nos prepara para o muito. Quarto e último princípio aqui, dessa manhã, é que os princípios bíblicos e a obediência a eles produzem liberdade. Também eles ouviram muito falar sobre essa questão de liberdade. Jesus nos diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele não está falando de uma liberdade que só nos trouxe liberdade da condenação eterna num aspecto futuro. Sim, ele nos livrou da condenação eterna, mas ele também nos livrou dos domínios do pecado. Ele nos livrou das garras de Satanás no presente momento. Abra então em Provérbios capítulo 22, Provérbios 22, versículo 7.
Porque quando não administramos bem os recursos, né, que Deus tem colocado em nossas mãos, nós acabamos, quando falta, pedindo emprestado. É a forma, né, de suprir. E existe uma forma de nós pedirmos emprestado hoje, muito sutil, que eu não preciso ir ao meu vizinho para pedir o açúcar, o arroz que faltou, ou pedir algo que está faltando. Né? Hoje não é só arroz e açúcar e nem óleo, né? Hoje a gente chega para, se a internet cortou, a gente chega para pedir a senha do Wi-Fi do vizinho também, né? Mas não uma forma sutil de pedirmos coisas emprestadas sem perceber e sem envolver uma pessoa física, sabe o que é? Cartão de crédito. Nós pedimos emprestado a uma instituição financeira para que ele pague imediatamente ali agora nossas contas, para depois nós pagarmos a ele. Isso é pedir emprestado, o nome já diz, é crédito, o cartão é de crédito. E tem pessoa, a questão, o demônio não está no cartão de crédito. Cartão de crédito não é um demônio. Ele é uma bênção muitas vezes para ajudar até na administração financeira. Mas a forma como nós usamos a ele é que vai ser a questão. E Provérbios 22, versículo 7 diz o seguinte: o rico domina sobre o pobre. Preste atenção que não sou eu, pastor Egberto, que estou dizendo isso. É Deus. O rico domina sobre o pobre. E o que toma emprestado é servo do que empresta. Nós temos que ter essa consciência de que enquanto nós estamos pedindo emprestado algo a alguém para suprir nossas necessidades e depois ter que pagar essa pessoa, nós nos tornamos devedor daquela pessoa, e a Bíblia fala que isso, então, nós nos tornamos servo dele. Ah, pastor, não sei, não acho que é bem assim não. Não? Vai para Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, quando nós falamos em Mateus capítulo 18, nós só pensamos em disciplina eclesiástica, né? Mas não. Mateus 18 tem uma riqueza de informações, dentre elas, Jesus vai falar sobre perdão, dentro do assunto disciplina eclesiástica. E sobre perdão, Pedro vai questionar Jesus sobre o quantas vezes se deve perdoar, se até 7. Jesus diz que, não digo só 7, é até 70 vezes 7. E aí ele vai contar uma parábola para ilustrar no aspecto espiritual, uma verdade espiritual, do perdão de Deus para conosco, que é um perdão de uma dívida impagável. Nós temos um débito com o Senhor que nós não poderíamos pagar. E Ele, por meio da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, nos perdoou esse débito. Mas a ilustração que Jesus vai contar aqui, ela tem princípios muito interessantes. Ele diz, versículo 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas. Lembra que eu falei que tem muitas parábolas sobre essa questão de pedir contas, ajustar contas. Semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Devia 10.000 talentos, tem a ver com dívida. Esse servo devia ao seu senhor essa quantidade de valor astronômica. Versículo 25 diz, não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e lhe saudasse a dívida. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Entenda que a dívida daquele servo com o seu senhor comprometeu não somente a vida dele, comprometeu a família desse servo, porque agora o senhor daquele servo estava requerendo dele que ele fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto ele possuía. E nesse texto eu entendo que eu tenho que ter muito cuidado com a administração do meu lar, porque quando o homem deve, a casa deve. Quando o homem deve, a família deve. Isso é interessante nós pensarmos. Mas a questão é, então esse daqui estava agora em servidão a este homem para o resto da vida. Mas aí ele chega e pede perdão. E como o texto ilustra uma questão relacionada a Deus, Deus é o Deus que concede o perdão. E ele perdoa aquela dívida. Mas, seguido o princípio de Provérbios 22, 7,
quando nós tomamos emprestados, nós somos então agora escravos daquele que nos emprestou. E os homens da terra, e é naquele contexto que o texto de Provérbios está falando, não são geralmente como Deus que perdoa a dívida. Os bancos principalmente. E os homens que emprestam dinheiro por aqui, esses são terríveis também. E aí acaba que a gente tem que ter essa consciência de que quando nós administramos bem e pagamos nossas contas, nós também vivemos uma liberdade nessa área financeira. O curso CRAU, ele ensina então uma disciplina sobre os recursos que Deus coloca em nossas mãos. Ele fala muito de planejamento, de generosidade, ele fala sobre mordomia nos recursos que Deus coloca nas nossas mãos, mas o curso em si traz o que nós precisamos de instrução. O resultado do curso, na verdade, depende da nossa obediência às instruções bíblicas que Deus nos dá. A mordomia fiel, ela glorifica a Deus e abençoa não somente a nós que estamos fazendo, mas abençoa também as nossas famílias. E eu diria mais, até as gerações futuras são abençoadas quando nós administramos bem aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Então, o curso depende da maneira como nós vamos obedecer os princípios bíblicos ensinados no curso. O que o curso faz é nos trazer para uma perspectiva bíblica de administração, não só de finanças, mas dos recursos que Deus, de todos os recursos que Deus coloca em nossas mãos, como tempo, como eu disse, né? Trabalho, família e tantas outras coisas, inclusive as finanças. Então, irmãos, formar-se no curso CRAU não é o fim de um curso, viu? Na verdade, agora começou esse processo mais ainda de administração de recursos na vida dos que se formam. É o início agora de um estilo de vida nessa área das finanças muito mais fundamentado na palavra de Deus a partir do que vocês aprenderam. Mas é um curso maravilhoso, que corrige perspectivas e que trabalha o nosso coração. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida dos irmãos e pelo que Deus disponibilizou de instruções na sua palavra para ser transmitido. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abençoou estes irmãos de poderem participar deste curso de finanças que envolve muito mais do que só o aspecto financeiro, envolve a forma como administramos os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Senhor, ajude eles a colocar em prática, e a nós também, Senhor, a colocarmos em prática os princípios contidos na sua palavra. Queremos lhe agradecer também, Senhor, pela vida do irmão Alfredo, da irmã Andréia, pela forma que o Senhor tem abençoado seus servos e dado a eles também desejo de serem obedientes ao Senhor na sua palavra e ajudarem outros também a isso. Que o Senhor continue a usá-los nas suas mãos como canais de bênção na vida da sua igreja, do seu povo, na vida de muitos. E obrigado pela graça do Senhor em nossas vidas, por o Senhor ser esse Deus perdoador, do qual nós devemos também nos achegar ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor por não administrarmos muitas vezes bem o que o Senhor coloca em nossas mãos. Nós devemos ter aquela postura de chegarmos e nos prostrarmos diante do Senhor, pedindo o seu perdão por não sermos bons mordomos do que o Senhor nos dá para administrarmos. Então nos ajude, Senhor, a termos corações humildes, submissos, recorrendo ao Senhor, o seu perdão. E assim o Senhor nos ajude a, então, podermos administrar melhor tudo que o Senhor confia a nós. Pedimos sua bênção sobre o restante desse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos agora para um momento também muito importante, que é o momento dos testemunhos dos nossos irmãos que vieram a participar desse curso do CRAU. E eu chamo aqui à frente os nossos irmãos João Lucas Barroso Sampaio e Camila Matos Chaves. Eles vão passar para nós um pouco do testemunho daquilo que o curso foi abençoador na vida deles. Olá, irmãos. Bom dia a todos. Motivo de muita gratidão estarmos aqui nesta manhã, neste dia, para louvarmos a Deus,
pela conclusão, né, desse curso que foi de grande importância. Hoje, de fato, é um dia de profunda gratidão ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, por tudo que vivemos ao longo dessas 10 maravilhosas aulas sobre como glorificar a Deus por meio das finanças. E podemos afirmar com convicção, com todo o coração, que para Deus a área financeira, de fato, é sim muito importante. Afinal, em diversas passagens da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós encontramos ensinamentos claros e consistentes sobre esse tema. Então somos gratos a Deus pelos professores, pelos nossos irmãos e colegas de sala, pelos ensinamentos compartilhados, pelas conversas, pelas risadas, né? E por tudo que nós aprendemos juntos neste curso. E acima de tudo, aprendemos uma verdade essencial: nada do que temos é realmente nosso. Tudo pertence ao Senhor e somos apenas mordomos daquilo que Ele nos confiou. Este curso foi de grande importância para a nossa vida, pois nele, como casal, aprendemos princípios inegociáveis, princípios que foram abordados de forma profunda e, sobretudo, pautados na maravilhosa palavra de Deus. E ele não se resumiu unicamente a ensinar como lidar com as finanças, mas conduziu o nosso coração a colocar o dinheiro em seu devido lugar. Aprendemos também que a linha entre ser e ter, entre possuir recursos e ser possuído por eles, é bastante tênue. Jesus Cristo e somente o Senhor Jesus é o verdadeiro dono e Senhor de tudo em nossas vidas, inclusive das nossas finanças. Por fim, deixamos o nosso incentivo aos irmãos: façam o curso. Somos profundamente gratos ao Senhor Jesus por termos feito parte da primeira turma. Muito obrigado aos irmãos, aos colegas, aos professores, pastor Egberto e família. Somos gratos ao Senhor e louvado seja o nome de Deus por este dia. Obrigado a todos. Muito bem, louvamos a Deus pelo que Deus falou ao coração dos irmãos João Lucas e Camila nesse curso. E eu chamo aqui então o casal, o irmão Alfredo e a irmã Andréia, para fazerem a entrega dos certificados a ele de conclusão do curso Crown. Parabéns, irmão João Lucas, irmã Camila. Também chamamos aqui o amado casal Mateus Virgílio de Paiva e Samantha Caris Rodrigues de Carvalho Virgílio. Quando o nosso irmão Virgílio conseguiu aprender o nome da irmã Samantha todinha, ele entendeu que ele estava pronto para casar com ela, né, irmã? Bom dia, irmãos. Esse curso maravilhoso nos abençoou bastante. E eu queria começar agradecendo primeiramente a Deus por Ele ter nos concedido essa oportunidade de participar desse curso. Aprendemos diversas coisas dele, não somente sobre dinheiro. E também entendemos que tudo vem do Senhor, assim como diz lá em Salmos 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. E isso também inclui as nossas finanças. Nós tendemos a pensar que Deus está no controle de tudo, mas que do nosso dinheiro é a gente que tem que cuidar, é a gente que tem que administrar. Mas não, Deus também está no meio dessa equação e Ele também deve ser envolvido no cuidado das nossas finanças. Agradeço também à nossa igreja pela iniciativa desse curso, que demonstra cuidado não só com a vida espiritual, mas também com a vida prática das famílias. Em tempos de tanta ansiedade e endividamento, esse ensinamento é um verdadeiro ato de amor. Hoje as pessoas andam muito cansadas, fisicamente, espiritualmente,
Isso devido a muito querermos, como é que eu posso dizer? Prosperar na vida financeira. Isso muito por conta de um entendimento errado sobre o dinheiro. De que o dinheiro vai nos trazer conforto para esse mundo, de que o dinheiro vai resolver todos os nossos problemas. Mas não, é Deus quem nos provê e é Deus quem cuida de nós. Meu agradecimento também vai para o Alfredo e a Andréia, porque se dedicaram tempo, dedicaram o conhecimento que eles aprenderam para nos ensinar também. E nós aprendemos que as finanças não são apenas números, mas decisões, disciplina e propósito. Muito obrigado ao Alfredo e à Andréia. E a Bíblia também nos ensina, em Hebreus 13, versículo 5, o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque Deus diz: não te deixarei, nem te desampararei. Esse curso nos ajudou a entender o valor do contentamento e da confiança em Deus. E também aprendemos ainda em 1 Timóteo 6:10 o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não se trata de rejeitar o dinheiro. O mal não está no dinheiro em si, mas de colocá-lo num lugar que não é dele, de Senhor das nossas vidas. Então, com esse curso também aprendemos que é Deus que é o nosso Senhor e que o dinheiro deve estar no local dele ali. O dinheiro é que é o nosso servo e não nós somos servos do dinheiro. Devemos usar o dinheiro para abençoar os irmãos, para abençoar a igreja de Deus e também para abençoar a nossa vida. E nós saímos daqui com mais sabedoria, mais consciência e com o desafio de administrar bem aquilo que Deus nos confiou para a honra e glória do seu nome. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Samanta. Chamamos também aqui para trazer o seu testemunho da importância desse curso em suas vidas o casal João Batista Carvalho de Souza e Janete do Nascimento Souza. Bom dia, irmãos. Queremos aqui dar um pouco do nosso testemunho, o quanto foi gratificante, o quanto foi bom e importante nas nossas vidas participar desse curso. Eu gosto de ser assim bem prático, e uma das coisas que nos ajudou foi a questão de a gente acha que não tem, mas se você for parar para pensar, muitas vezes há muitos conflitos na vida do casal, principalmente por causa das finanças, que estão desalinhadas as finanças. Então, uma das coisas que eu vejo que melhorou bastante foi essa questão de conflitos entre nós. Não sei se você prestou atenção nisso, mas realmente melhorou bastante. E outra coisa é a questão de nós não sermos escravos do que Deus tem nos dado, mas sim para que a gente possa estar administrando e também doando, se desprendendo mais em prol do próximo, em prol do nosso irmão. Então, a gente tem conseguido ofertar mais, doar mais, com uma verdadeira alegria no nosso coração. E isso é muito bom. Então, gostaria de deixar esses testemunhos e um texto bem interessante que a gente deveria ter decorado, né? Mas o pastor decorou, não decorou? 1 Crônicas 29, 11, 12. O pastor sabe cantar, não sabe decorar não, ele sabe cantar. E eu gostaria de ler aqui, que é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. 1 Crônicas 29, 11 e 12, é bem grande. Tudo que existe nos céus e na terra é seu, ó Senhor. Seu é este reino. Nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas. Riquezas e honra vêm somente do Senhor,
E Ele é o governador de toda a humanidade. Sua mão controla força e poder, e é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem força. Então, nós gostamos bastante desse versículo. Creio que todos os versículos que foi trazido durante esse curso foi muito bom e nos fez refletir bastante, porque muitas vezes a gente passa, durante a caminhada cristã, a gente já passou muitas vezes por alguns versículos que já foram lidos hoje também no culto, e a gente não para refletir realmente o que Deus está querendo nos dizer quanto a essa questão de sermos mordomos fiéis. Então esse curso foi excepcional e nos ajudou bastante a de fato pararmos e refletirmos como está a nossa mordomia diante do que Deus tem nos confiado. Então, queremos incentivar também os irmãos se tiverem a oportunidade de fazerem, e louvar a Deus pela vida do irmão Alfredo, da irmã Andréia, que ministraram o curso. Foi muito bom e também nos ajudou a estreitar laços de amizades também com os nossos irmãos. Foi muito bom e é muito bom o curso, irmãos. Só gratidão no nosso coração. E é isso. Chama aqui o casal Alfredo e Andréia para fazer a entrega dos certificados dos nossos irmãos. Parabéns, irmão João Batista e irmã Janete, por concluírem esse curso. Também chamamos aqui o casal Erivaldo de Carvalho Rocha e Rosa Alice Silva Pereira. Eles vão também trazer o seu testemunho do que o curso CRAU proporcionou na vida dos nossos irmãos. Bom dia, meus irmãos. Que a bênção e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. A Rosinha disse que ia falar, né, Rosinha? Vamos mudar aqui. Mas as nossas palavras são semelhantes às dos nossos irmãos aqui do lado, né? É gratidão, é agradecer pela oportunidade também de termos feito esse curso. Eu aqui, junto com meus irmãos, e no começo eu fiquei muito apreensivo, né? Com muitas perguntas na mente: o que será que eles vão fazer, o que será que eles vão perguntar, será que vão querer saber detalhadamente da minha vida financeira? E não é. O propósito ele não é esse, né? O propósito é sabermos lidar com as nossas finanças, que não é fácil, eu digo que não é fácil, sabermos lidar com isso. Mas ficamos bem tranquilos com esses questionamentos, né? E o curso verdadeiramente é uma bênção, né? É a oportunidade que Deus nos dá de entender que na nossa vida é isso, é passageiro. Tem momentos que a gente vai ficar mais apertado e tem momentos que a gente vai ficar mais livre. E sermos administradores do que Jesus nos dá, né? O curso, na verdade, ele traz um propósito que é nos ensinar os princípios financeiros que Deus nos dá e possamos conhecer a Cristo mais intimamente e sermos livres para servi-lo, né? Como foi bem dito aqui na mensagem. Aprendemos a orar, aprendemos a nos divertirmos, nos acolhermos e principalmente passamos a confiar no Senhor através da sua palavra e dos seus ensinamentos, né? E sermos fiéis administradores, que também é muito difícil. Agradecer ao Alfredo e à Andréia, à igreja também pela oportunidade, pelo curso.
e seguirmos em frente aí com o propósito de sermos fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Bem simples, bem rápido, e deixa aqui o nosso muito obrigado. Rosinha doida para falar. Fala, Rosalice. Não. Chama aqui o irmão Alfredo e a irmã Andréia para entregarem os certificados dos nossos irmãos Arivaldo e Rosinha. Também pedimos, então agora todos os que se formaram tragam seus certificados. Nós vamos tirar uma foto mais para cá com todos os que se formaram. Então, de fato, parabéns, irmão Arivaldo, irmã Rosinha e todos os demais que se formaram. E obrigado, irmã Mariana, por registrar esses momentos especiais. Agora nós temos uma palavra dos ministradores, o irmão Alfredo e a irmã Andréia, sobre também como foi para eles, né, ministrar esse curso, primeira vez. E nós agradecemos, irmão Alfredo e irmã Andréia, não somente em nome da turma, mas também em nome de toda a igreja, de vocês estarem exercendo esse ministério na Igreja do Senhor, na Escola Bíblica Dominical. Obrigado, viu? Bom dia. Para mim foi um prazer enorme fazer parte dessa primeira turma, mas quem vai falar hoje é ele, não sou eu. Bom dia. Em Provérbios 16:3, temos a ordenança do Senhor dizendo que se consagrarmos tudo ao Senhor, nossos planos serão bem-sucedidos. Eu vejo essa formatura como mais um exemplo disso, né? Consagramos tempo, dedicação a cumprir as ordenanças dele. E Deus nos abençoa com essa conclusão de curso. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a Deus pela vida e por todos os talentos e qualidades que Ele nos dá e muitas vezes não enxergamos. Ao pastor por enxergar na gente, né, qualidades e confiar que seríamos capazes de estar à frente dessa turma. E principalmente aos 5 casais que aceitaram o desafio de participar dessa primeira turma. Enquanto é importante esse projeto nessa área financeira, somos sabedores que boa parte dos problemas que muitos casais enfrentam estão ligados diretamente ou indiretamente à área financeira. Continuar dizendo que foi uma grande responsabilidade e uma honra contribuir nessa área, e que quão gratificante é conhecer mais e compartilhar com esses casais dos princípios encontrados no livro e no curso. Sobre a honestidade, que devemos ser transparentes, tanto com o cônjuge. Muitas vezes a pessoa não compartilha o que ganha ou os gastos e pode comprometer, como foi colocado na mensagem, toda a família. A contribuição, né, que devemos, como vemos que o dinheiro também não é nosso, os recursos não é nosso, o tempo não é nosso. Não temos tempo. E às vezes a gente deixa de servir ao outro. Devemos contribuir com a expansão do reino, devemos contribuir com a necessidade do irmão. Com o tempo a gente vai passar aquele negócio, eu mesmo não entendia, é melhor dar do que receber. Quando você passa a perceber que é melhor estar no lado de quem pode dar do que aquele que precisa receber, você passa a ser mais grato por poder contribuir e aliviar no que seja a dor ou a necessidade de um irmão. Tem o princípio de fugir das dívidas, de investir na qualidade, tempo de qualidade com a família. E no conselho, que muitos problemas a gente se depara ou cai porque não busca conselho do cônjuge, dos pais, dos sogros, de uma pessoa mais experiente que já passou por aquele problema.
Então devemos buscar conselho de Deus nas Escrituras. E sobre a turma, como é admirável como Deus fez cada um com qualidades diferentes, mas com essência parecida. Daquele que teve facilidade em memorizar e recitar os versículos, porque andava com versículos dentro da capinha da Bíblia, do celular para cima e para baixo. Daquela que cada resposta parecia uma tese do Martim Lutero. Você sabia quem do casal tinha feito a resposta só pela profundidade, pelo conhecimento, o tempo que a gente levava discutindo a resposta. Daquele casal que teve um pouco mais de dificuldade, mas sempre empenhou, sempre se esforçou por aprender e aplicar na sua vida os princípios. Daquela que via em cada situação um provável cliente, um novo processo, que cabia, um cenário jurídico das coisas. E também aquele que desafiava a física, estando em todo lugar. Parecia o pai do Cris, sabe aquele que já tem 3 empregos? Onde você vai, você se depara com ele. Ele está em todo lugar, ele é onipresente. Enfim, dizer que foi muito prazeroso compartilhar experiências e momentos com cada um de vocês. Muito obrigado. Amém. Nós agradecemos muito mais uma vez a você, irmão Alfredo e a irmã Andréia, por ministrarem esse curso. Eu não sei se vocês percebem, mas o curso Crown, ele faz milagres. Eu não sei se faz na vida financeira dos irmãos, mas na vida do irmão Alfredo e da irmã Andréia já está fazendo, porque em breve nós teremos, se Deus quiser, para a glória de Deus, um pregador de finanças aqui para a nossa igreja. E Deus já está fazendo algo maravilhoso, com tanta tranquilidade, poder nos passar tão bem aqui o irmão Alfredo, com o microfone na mão, ressaltando que é com o microfone na mão, ele não falou sem microfone. Irmão Alfredo, muito obrigado, muito bom. Sei que Deus, de fato, tem confiado esse curso nas mãos de pessoas certas como vocês para ministrar a nossa igreja. Que Deus abençoe ricamente a vocês. Bom, o que fica então é um desafio. Eu tenho 2 desafios para nós aqui nesta manhã. Antes do desafio é só explicar algo. O curso Crown, ele é para quem? Para quem está com problemas financeiros, em dívidas. Não. O curso Crown é para todo cristão. Todo. Nós como igreja então estamos tendo que atender uma demanda um pouco maior por necessidades e importâncias, questões familiares a pessoas casadas. Mas nós queremos então, a partir desse ano, estamos vendo com o casal, de que a partir desse ano, o primeiro semestre será para casais. Então, tivemos essa primeira turma de casais. Então, esse primeiro semestre do ano agora, vai ser novamente para casais. Mas nós queremos também, no final, no segundo semestre, fazer uma para solteiros. Então, você que é solteiro e deseja aprender de finanças, você terá essa oportunidade, tá bom? No segundo semestre desse ano. Então, ao desafio, você que viu isso aqui, viu os testemunhos, viu princípios bíblicos e deseja então fazer o curso bíblico de finanças Crown, você deve procurar então o irmão Alfredo e a irmã Andréia e se inscrever. São apenas 5 vagas por semestre, ok? Você vai ter um custo do material, mas esse curso é parcelado em 4 vezes, irmão Alfredo, 4 vezes. Nós ensinamos então você a se endividar para depois ensinar como resolver seus problemas financeiros, ok? É uma maneira de facilitar. O livro as pessoas teriam que comprar, adquirir, mas não. A igreja comprou 5 livros, ela empresta. A primeira atividade sua, antes de começar o curso, no primeiro mês, o mês de fevereiro, vai ser para quem se inscreveu fazer a leitura do livro que está disponibilizado aqui. Nesse mês de fevereiro você faz a leitura do livro O Seu Dinheiro. Pastor, gostei tanto do livro que eu quero adquirir. Você fala com o irmão Alfredo, o irmão André, quando eles forem pedir o material, você pede o livro. Ele não é, nós decidimos comprar o livro e disponibilizar porque ele não é tão barato. Ele é um livro pouco acessível pela a riqueza de informações que tem aqui dentro, tá bom? Mas está sendo disponível, você não tem custo para o livro, só para adquirir o material, tá bom? Do curso de finanças. Então, primeiro desafio, se você deseja
fazer o curso de Finanças CRAU, procure o irmão Alfredo e a irmã Andréia. Mas o segundo desafio também é que a igreja, ela também proporciona um outro curso de treinamento, que é o Casados para Sempre. É tão bom quando você faz um e entra no outro, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Quando o irmão João Batista disse que fazendo o curso diminui os conflitos de casais, dá vontade da Márcia fazer de novo, né? Que eu acho que ela fica com vontade de fazer de novo, assim, para não ter conflito nas finanças, né? Mas ele disse uma coisa muito certa: esse curso ajuda muito, porque as finanças é um local onde, se não tiver um alinhamento de perspectivas, às vezes gera conflito. Então, você que deseja também, já preencheu as vagas, mas eu quero também trabalhar no meu casamento, procure o irmão Caetano e a irmã Marisa, e o irmão Max e a irmã Raquel. Está sendo formado então a primeira turma do ano de 2026 do Casados para Sempre, um curso fantástico, maravilhoso, que nos ajuda muito a também sermos trabalhados por Deus com princípios bíblicos para a nossa vida conjugal. Esse não tem para solteiro não, viu? É só para casado mesmo. Então procure o irmão Caetano, a irmã Marisa, o irmão Max e a irmã Raquel para fazer o curso Casados para Sempre também. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. O curso CRAU também proporciona milagres. Eu preguei de fato uma mensagem curta, outro milagre, né? E de fato nós estamos encerrando às 10h25 como proposto no cronograma, apesar de começarmos com 10 minutos de atraso, conseguimos concluir a programação dentro do necessário. Eu queria chamar aqui o nosso irmão Deusdete, presbítero da nossa igreja, para encerrar esse momento com oração, e agradecemos a Deus por tudo. Louvamos a Deus por cada um que veio, e louvamos a Deus pela vida dos formandos. Parabéns mesmo a vocês, que Deus graciosamente nos ajude a botar em prática o que aprendemos, e que Deus abençoe o irmão Alfredo e a irmã Andréia. Vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é o dono de todas as coisas e tem cuidado de nós. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Continue nos dando graça e nos conduzindo nos seus caminhos santos até o dia que o Senhor voltar. E abençoe sua igreja, Pai, e nos despede em paz com a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos e mais uma vez parabéns, irmãos.